Amém, graça e paz, Deus abençoe. Vamos lá em Atos dos Apóstolos de novo. Estamos seguindo o livro de Atos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Não 5, mas do versículo 3 a 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 em diante. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Ser competitivo. Eu não sou. Esse não sou eu. Eu nunca fui de gostar de competição. Quando criança não gostava de futebol, não gostava de vôlei. Gostava de coisas assim que a gente brincava e logo terminava. É por isso que nos nossos acampamentos a gente não tinha aquela disputa de grupo verde contra o grupo vermelho, que vai depois jogar contra o grupo azul, e aí quem vencer vai jogar um com o outro. Nos nossos acampamentos a gente dizia: é hora do futebol, quem quiser jogar futebol vai jogar, façam o time lá, quem quiser tomar banho de piscina vai tomar banho de piscina, quem quiser jogar vôlei vai, faz o time e joga. Porque às vezes quando a gente divide o acampamento em grupos, às vezes um que está no grupo azul queria estar com alguém que está no grupo verde, mas o grupo verde está jogando lá em cima e o grupo azul tem que estar fazendo não sei o que em outro lugar. Então eu nunca fui competitivo. Lá na nossa família a gente sabe. É a pastora Lúcia, o Luiz e o Jaime. Os 3 são competitivos. Se tiver um jogo de tabuleiro, se tiver uma brincadeira com perguntas e respostas, eles gostam. E quem gosta de videogame está sempre ali na competição. Às vezes é ele com ele mesmo, às vezes é ele contra alguém. E muitas vezes o desejo é mudar de fase.
Todo mundo que joga videogame quer mudar de fase. Esse é o objetivo. Eu já contei aqui, eu vou contar de novo, de um vovô que estava... Vovô não, um vô. Tá? Eu não sou vovô, eu sou um vô. Vovô é aquele que anda de bengalinha, tá bom? Mas um vô estava jogando videogame com a netinha, cada um com seu controle, e estavam lá jogando e vencendo as fases, vencendo, até que apareceu um monstro na frente da parte do vô, e aí a neta, que já tinha passado essa fase do monstro, disse: vô, agora você perdeu. Por quê? Porque você não pegou a espada lá atrás, tinha que ter pego a espada. A espada que você ia usar para lutar com o monstro agora. Então, ele não passou aquela fase. Todos nós precisamos mudar de fases. A gente precisa ir melhorando. Na vida do cristão, tem 3 fases. Todos nós, 3 fases. Antes de ser cristão, nós éramos como todo mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, não é jazz. Jazz é a música lá de Nova Orleans, nos Estados Unidos. É jaz, J-A-Z. É isso que tem às vezes escrito no cemitério em algumas lápides. Aqui jaz fulano de tal. Ou seja, aqui embaixo está o corpo de fulano de tal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto debaixo do maligno. Todos nós estivemos nesse grupo antes. Mas Jesus nos chamou para mudar das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós tivemos a chance de mudar de fase. Sair da fase do homem natural e conhecermos algo novo através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que ela mostra que Cristo veio abrir um acesso. Às vezes no videogame a pessoa fica procurando até achar uma porta para entrar no outro lugar e mudar de fase. Jesus é a porta que permite que as pessoas que estão no mundo possam mudar de fase. Entrar para um novo reino. O texto lá de João 3,16 é um texto que Jesus pregou para um homem. Para um homem. Ouvi falar de um pastor que chegou numa igreja para pregar e quando ele deu uma olhadinha assim, tinha pouca gente no culto. Aí ele falou: não vou queimar essa mensagem. Vou deixar ela para outro dia que tiver muita gente, vou pregar outra coisa hoje. Não, Jesus pregou João 3,16 para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 continua. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então, mudança de fase do normal para a fase de aceitar Jesus e ter a salvação é algo que está disponível para o mundo inteiro. Mas nem todo mundo quer, porque muita gente prefere continuar fazendo o que todo mundo faz. Muita gente prefere seguir na correnteza. Quando fui a Manaus, fomos para o casamento do Lucas, Luiz foi também, a Alice foi também, e na época o barco da Igreja do Nazareno, lá em Manaus, era um barco de madeira. Depois o barco passou por uma série difícil e tiveram que passar para um barco de alumínio. Mas estávamos num dos rios, não lembro qual que era, e de repente o Luiz quis pular na água. Só que quando ele pulou, ele descobriu que para voltar para o barco ele tinha que nadar contra a correnteza. E ele custou para voltar. E quando ele conseguiu subir no barco de novo, ele deitou no chão, parecia que ia desmaiar. A maioria das pessoas prefere ir na correnteza.
Mas quando nós decidimos por Cristo, a gente vai nadar contra a correnteza. Todo mundo vai numa direção e nós estamos indo na outra direção. A Bíblia diz que quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em Deus. Mas o versículo anterior, que também está em João, capítulo 3, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reveladas. Nós um dia pudemos mudar de fase. Jesus chamou 12, eram homens comuns, fazendo o trabalho deles, uns pescadores, o outro coletor de impostos, cada um fazendo o que era normal. Jesus chamou. Não eram só os 12, a outra passagem que fala dos 70, a outra passagem que fala dos 120, eram pessoas diferentes. E Jesus chamou. E é interessante que Jesus não chamou os especialistas da época. Porque os especialistas achavam que sabiam de tudo. A Bíblia diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quando Jesus pega pescadores, homens acostumados a trabalhar sozinhos no meio das águas, e coloca eles como agora líderes, Deus mostra que Ele é poderoso para mudar alguém. Há uma passagem que os líderes percebem e dizem: eles são iletrados, incultos, mas da onde tem toda a sabedoria? Há muita gente querendo ficar rica, querendo ficar cheio de seguidores, mas a Bíblia diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não vale a pena. Não vale a pena. Cuidado para não trocar aquilo que você tem de especial por algo que não vale a pena. Essa primeira mudança, que é o da salvação, é por causa do poder de Deus, não o nosso poder. João fala em João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Poder. É Deus quem salva. Nós sozinhos não conseguimos nos salvar. Sozinhos a gente não consegue. Às vezes você vai encontrar alguém que vai dizer: não, eu preciso consertar algumas coisas, depois eu vou para a igreja. Não vai vir nunca. Nós não estamos perfeitos ainda, mas a gente tem que vir como a gente está. Ao passo que vamos andando com Jesus, com os irmãos, com a igreja, a gente vai conhecendo e a verdade vai fazendo sentido. Mas essa primeira mudança de fase é por causa do poder de Deus. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. É grátis. Você não compra, você não paga. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom, é presente de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Tem gente que acha que se for muito bonzinho, se der comida para os pobres, se der roupas, se hospedar as pessoas, vai ser salvo. Não, as obras não salvam. Agora, quem anda com Cristo vai fazer boas obras. Algo natural. A segunda fase é a da santificação.
Esses discípulos andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Ele chamou os 12. Os 12 eram o núcleo duro. Sabe o que é núcleo duro? Quando você pega uma tora de madeira, a parte de fora é a casca. Com um facão, com uma faca, você consegue tirar a casca. Mas à medida que vai chegando no centro daquela tora, daquele tronco grosso, você vai descobrir o núcleo duro. É a parte mais dura da madeira. Há 2 semanas atrás, quando estávamos levando os bancos para fora, só de pegar nos bancos, às vezes eu dizia para o Firmino, era para o Marcelo, esse é dos bancos pesados. Tem diferença de um banco para outro, porque alguns bancos eram da Central de Campinas, outros bancos vieram em Indaiatuba, que acrescentou mais alguns, porque eles pegaram os da Central, usaram lá em Indaiatuba, depois precisaram de mais banco, fizeram outros. Então, quando vieram de Indaiatuba para cá, tem bancos diferentes. Só de olhar dá para perceber algumas diferençazinhas. Mas são diferentes no peso. São diferentes, dependendo da parte da madeira. Esses 12 apóstolos eram do núcleo duro daquele grupo que Jesus montou. Tinha mais os 70, teve uma vez que ele mandou de 2 em 2, dos 70, para uma aula prática, que Jesus não dava só teoria. E Jesus não colocava um quadro negro escrevendo as coisas, ele ia dando a teoria, falando, mas ele também dava prática. Ele também realizava coisas na frente dos discípulos para que eles vissem a prática, e depois ele mandou de 2 em 2, para que eles sozinhos, sem estar com Jesus, pudessem praticar. Jesus treinou aqueles homens. Eles eram o núcleo duro. Eles eram o que a gente chama hoje os carregadores de pedra. Toda igreja tem o grupo que pode olhar todas as fotos de mutirão, estão lá. Quase todas as fotos da igreja estão lá. Quase toda foto de culto, você pode procurar essas pessoas, estão lá. São a coluna da igreja. Todos podem ser colunas da igreja. Basta tomar a própria decisão de dizer, eu vou me empenhar mais, eu vou chegar mais, eu vou achar um espaço e vou fazer algo. Eu quero ser coluna dessa igreja. Eu quero dar o meu melhor. Mandei as fotos do templo do jeito que está para várias pessoas, compartilhei hoje cedo. Mandei para o Schenfeld lá em Minas Gerais. E ele respondeu, onde é essa igreja, pastor? E eu respondi, no Adelaide. E ele ficou assustado. Mandei para o Nilson também. E ele falou, fico feliz de ver as fotos. E eu falei, sim, você deu sangue por essa construção. Porque numa das vezes que a gente veio fazer mutirão aqui, ele, sem perceber, bateu na ponta de um ferro e fez um rasgo no pé. Então a gente disse, você deu sangue pela igreja. O outro foi o Jaime. Na hora de fazer aqui o tabernáculo, ele também estava de chinelo, e aí bateu num pedaço de ferro, começou a sangrar, e logo alguém disse, mas também? De chinelo na obra? Mas esses 2 deram sangue para a obra. Mas a igreja tem gente comprometida. Esses discípulos que Jesus treinou durante 3 anos e meio, ele sabia que ele iria morrer, Jesus sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Quando ele veio, ele já sabia que ia morrer, sabia que ia ser morte de cruz. A morte de cruz é terrível, é uma tortura, não é uma morte rápida.
é uma morte lenta e dolorida. Jesus sabia, e ele sabia que quando ele fosse para o céu, a obra dele seria continuada por aqueles que ele tinha chamado. E depois da sua ressurreição, ele marcou um encontro lá na Galiléia, conversou com eles, e num momento, ele, depois de ter aparecido durante 40 dias, com provas incontestáveis que falamos semana passada, ele disse: eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E Atos 1:4 diz: e comendo com eles, esse outro trecho está em Lucas 24, e Atos 1:4 diz: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1:8, texto conhecido, diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até Jardim Adelaide, confins da terra. Graças a Deus que eles não ficaram só em Jerusalém, ou só na Judéia, ou só na Samaria, mas a mensagem chegou até nós. Então, eu falei que são 3 fases. A primeira, a salvação. Para a segunda fase, a santificação. Jesus diz: vocês vão ficar na cidade, em Jerusalém. Mas o que tinha acontecido em Jerusalém 50 dias antes? A pior tragédia destes discípulos. Eles viram o Messias, o Salvador, ser crucificado na frente deles. Eles viram o sofrimento. Eles ficaram lá assistindo. Maria também, mãe de Jesus, estava também ali assistindo a morte do próprio filho. E Jesus fala: vocês vão para Jerusalém e vão esperar lá. Por que Jesus não disse: fiquem aqui na Galiléia, mais tranquilo? Não, Jesus disse: vocês vão para Jerusalém. Os discípulos talvez podiam ter pensado: mas lá os judeus continuam os mesmos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os essênios continuam os mesmos, o sumo sacerdote é o mesmo, os soldados que prenderam Jesus e o crucificaram estão lá ainda, muitos deles, e eles nos viram ao pé da cruz, nos viram chorando, vão nos reconhecer. Mas Jesus diz: é em Jerusalém, fiquem lá, para passar para a segunda fase. Olha eu comendo uma fase aí. Para passar para a segunda fase, a santificação exigia obediência. Ir para Jerusalém, ir para um lugar perigoso, ir para um lugar traumático, ir para um lugar que talvez eles gostariam de apagar da memória. Eles tinham que voltar para Jerusalém e esperar. Não era para começar a voltar para a vida normal deles de profissão. Não era também para eles começarem o evangelismo ao redor do mundo. Não, primeiro eles tinham que esperar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Algumas igrejas de hoje acham que o Espírito Santo era só para aquela época. Só veio naquela época e nunca mais. Nós cremos que o Espírito Santo ainda hoje quer habitar em mim, em você, na igreja, naqueles que estão assistindo pela internet daqui a alguns dias. Ainda hoje o Espírito Santo quer
nos levar a essa segunda fase, uma vida de santidade, uma vida de sermos guiados pelo Espírito Santo. Ainda hoje, o Espírito Santo quer fazer a obra. Eles tinham que obedecer, eles tinham que ficar em Jerusalém, eles tinham que aguardar. E o Espírito Santo veio. Nós vamos ver um pouco mais daqui a alguns dias. E qual é a terceira fase? Qual a terceira fase, pastor? A terceira fase é a glorificação. Um dia, nós receberemos um corpo novo. A Bíblia diz, pois, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que tem dor nas costas, né? Esse corpo que precisa pôr um óculos para fazer a leitura, esse corpo que precisa de remédios, esse corpo que precisa de fazer exames, esse corpo que nós temos hoje, que às vezes nos põe de cama, um dia seremos glorificados, assim como Jesus recebeu um corpo novo e subiu aos céus. A promessa dele é que um dia ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 3 fases: salvação, santificação, glorificação. O nome teológico é as 3 obras da graça. É de graça, não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nós, é Ele quem salva, é Ele quem santifica e é Ele quem vai nos glorificar um dia. Cada fase depende sempre da nossa, precisamos crer, precisamos andar de acordo, precisamos ir caminhando com Cristo, cumprindo a nossa parte e aguardando até aquele dia, quando as trombetas vão soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Nessa ressurreição estão todos que já partiram, inclusive os apóstolos. Pastor, eles estão esses anos todos esperando. Não, para quem morre não é contagem de anos como a gente. Para eles é assim, vai ser tudo num abrir e piscar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos subiremos com um corpo novo. Não vamos precisar mais de chapinha, pintar nada, regime, né? Regime, nada. Nem pintar cabelo, eu não pinto cabelo por enquanto. Tem gente que pergunta, o senhor pinta cabelo? Não. A barba não teve jeito, ficou branca mesmo. Mas eu não sei como vai ser o meu corpo quando acontecer a glorificação. Mas Deus é poderoso para pegar esse corpo aqui e transformar. E a gente vai voar lá, Dudu. A gente vai voar. Vai correr, Laura. A gente vai passear assim, sem precisar de carro, sem precisar de cinto de segurança, sem precisar ficar cansado, vai ser bênção. Cada fase está disponível para você e para mim. Se você já entrou na primeira fase, a segunda está disponível. Se você já está na segunda, a terceira chegará também, se permanecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz que nós, os crentes,
Sonhamos com o céu, mas a gente não tem pressa não, né? A gente sonha, um dia o céu, mas não precisa ser agora não, Jesus. Mas um dia a gente vai para lá. Está chamando os números das senhas. Só que não é na sequência. Tá? Quando a gente vai lá e puxa aquele papelzinho, e a gente sabe que está chegando a nós. O ruim é quando é alguém que nem eu, né? Outro dia eu fui na farmácia ali no Rosolém, peguei o número, e aí estou vendo algumas coisas no celular. Quando eu olho lá em cima, já tinha passado um monte. Né? Aí tive que pegar outro número, fiquei com vergonha de chegar lá e dizer, passou meu número. Peguei outro, fiquei esperando minha vez. Mas está chamando os números para subir para o céu. Não é na sequência. Dia que chamar o seu número, esteja pronto. Pode ser por deixar essa vida, não depende da idade. Alguns vão novinhos, outros vão com bastante idade. Alguns vão na meia idade. Ou pode ser quando quando os anjos tocarem a trombeta. E aí vai chamar o número dos que ficaram, de uma vez só. De uma vez só, todo mundo que ainda tiver com um papelzinho vai dizer, pode vir todo mundo agora. Todos serão atendidos de uma vez só. A glorificação. Eternamente com Deus. Mude as fases. Você não está competindo com outros. Se eu for competir, eu estou ruim, porque eu não sou competitivo. Mas eu tenho que competir comigo mesmo. Eu e o Daniel. Eu tenho que olhar e dizer, eu estou melhor que o Daniel do ano passado. Eu estou melhor que o Daniel A Ângela tem que pensar, eu estou melhor do que a Ângela de 5 meses atrás. Eu estou melhor do que a Irene de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Nós precisamos estar nos preparando. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus poderoso, poderoso para salvar até mesmo o pecador que tem uma extensa ficha corrida, uma capivara enorme na polícia. Mas o Senhor é poderoso para pegar todas as pessoas que se achegam ao Senhor. Até mesmo aqueles que sempre tentaram fazer as coisas certinhas, mas também precisam de salvação, porque muitas vezes são orgulhosas, dizendo, eu nunca fiz nada errado. Mas às vezes são orgulhosas, às vezes não buscam a Deus, às vezes são independentes, não se preocupam com os outros. O Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é poderoso para salvar aqueles familiares nossos que hoje nos criticam por vir à igreja. O Senhor é poderoso para salvar pessoas que não entendem por que a gente não faz o que eles fazem. O Senhor é poderoso para salvar nossos filhos, nossos netos, os bisnetos, nossos irmãos e irmãs, os vizinhos, os companheiros de trabalho. O Senhor é poderoso para salvar. E nós não queremos ser empecilho, nós não queremos atrapalhar o teu agir, que as nossas atitudes não sejam um mau testemunho para essas pessoas. Mas, ó Deus, o Senhor também é poderoso para santificar. Crentes que se rendem ao Senhor, crentes que te buscam e se abrem e que se colocam à disposição para um enchimento do Espírito Santo, de forma que ele venha purificar o coração, de forma que ele venha trazer também os dons, o fruto do Espírito, de forma que, através do Espírito Santo, a igreja seja abençoada. O Senhor é poderoso, é o teu poder. E o Senhor também é poderoso para um dia
nos transformar, nos tirar desse corpo que carregamos hoje, esse corpo que está envelhecendo desde que saímos do ventre das nossas mães. Começamos com 1 dia, 2 dias de envelhecimento, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 15 anos. Estamos envelhecendo todos nós. E o Senhor é poderoso para nos transformar e nos dar um corpo novo. Nós queremos saber do Senhor o que o Senhor quer de nós, de forma que naquele dia sejamos chamados para subir, para encontrar com Cristo nos ares, porque Ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja. Obrigado a Deus por esse lugar onde estamos. Obrigado porque estamos podendo abrir mais espaço para que outras pessoas cheguem, outras Maria Antônias, outros Jeffersons, outras Tainás, outras Laides, outros Dudus, outras Lauras, e eu poderia citar o nome de todo mundo aqui, outras Sônias. O Senhor quer trazer mais gente, que a gente receba essas pessoas com um braço aberto, um sorriso nos lábios, dizendo: bem-vindo. Vamos caminhar juntos, em nome de Jesus que eu oro. E agradeço, porque o Senhor já preparou tudo. O Senhor tem as fases prontas para cada pessoa. Só basta haver uma busca e obediência. Amém. Que Deus te abençoe. A gente sempre tem que voltar para a base, a salvação. Porque esse é o centro, o plano central da igreja. Sem a salvação de pessoas, não tem santificação. Não tem glorificação dessas pessoas. Sem a salvação, as pessoas estão perdidas. Nós precisamos sempre voltar com essa mesma mensagem, para que fique gravada aqui, mas principalmente aqui, no meu e no seu coração. Para que a gente dê valor ao que Cristo fez e o que Ele pode fazer também na vida dos outros. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos compartilhar algumas coisas. Dia 24, o último domingo do mês, nós temos nosso culto de ação de graças. Uma das pessoas para quem eu mandei a foto disse: quando for fazer a inauguração, me chama. Eu falei: vem antes da inauguração, porque a gente está inaugurando cada etapa. A gente pôs piso, inauguramos piso no forro, inauguramos o forro. Quando a gente pôs a lona no tabernáculo, inauguramos a lona. Hoje a gente está inaugurando o piso. Você já passou o dedo nesse piso? Se não passou, passe. Você vai ver como é diferente. Hoje a irmã Rose, quando eu comentei, ela disse: agora meu filhinho vai poder engatinhar na igreja. Ele vai poder engatinhar na igreja. Antes de lavar vai ficar meio branquinho, né? Porque ainda tem uma poeira no ar aqui. É bem lisinho. Vai ficar bem mais fácil para limpar. Então, dia 24, nós vamos ter o culto de ação de graças. Por tudo que Deus fez durante o ano. Tudo que Deus fez durante o ano. Você vai pensando em alguma coisa que Deus fez na sua vida durante o ano. O simples fato de estar vivo ou viva é um motivo de dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor me livrou esse ano.
Então grave um vídeo, mas por favor grave o vídeo deitado, tá? Porque o pastor é dos antigos, os mais novos gravam vídeo sempre assim para pôr no Instagram, mas para o YouTube ou para projetar ou para o nosso aplicativo é melhor o celular deitado. Pode ser uma selfie, põe uma selfie, grave o vídeo, grave 2 vídeos, 3 vídeos, se errar, grave de novo. Se quiser mandar todos para mim, manda, mas tem que mandar até o dia 22, tá bom? Não vai mandar no dia 24, porque não vai dar tempo. Dia das Mães é a mesma coisa, a gente fala tem que mandar antes, e às vezes no dia vindo para a igreja começa a chover foto das mães. Aí já não dá mais tempo, porque já fizemos a propaganda, o vídeo, então tem que ser até dia 22. Grave um vídeo, nem que seja dizendo, aqui é a Paula, sou daqui de Hortolândia, e Deus é bom. A gente está pedindo até para os de fora fazerem isso também, porque tem nome que vocês só veem lá no YouTube. Salvina, lá de Juiz de Fora. Kemily, lá de Portugal. Wellington, Estados Unidos. Tem alguém agora lá de Moçambique, ainda não sei quem é. Então, mandem vídeo para a gente, nem que seja o nome, dizendo a cidade, para quem é daqui de perto, o estado, para quem é um pouquinho mais longe, se é de outro país, fala do país, para a gente poder juntar tudo e fazer um vídeo celebrando a nossa unidade, tá bom? A outra coisa importante, tem feriado essa semana, sexta-feira, e a gente vai fazer um mutirão aqui. Construção é de baixo para cima. Acabamento de cima para baixo. E a limpeza a gente vai fazer de cima para baixo. A gente vai começar a limpeza lá na cozinha. Tem bancos para tirar de lá, tem 2 bancos lá. Vão descer. Tem panelas para organizar. Então vamos começar a limpar lá em cima, janelas, jogar uma água na parede com a VAP. Tá? Varrer, aspirar se precisar aspirar, e limpar de cima para baixo. Limpar as escadas, limpar aqui. Tem bastante pó ainda, porque esse chão foi lixado muitas vezes. As salinhas estão cheias de pó. Vão precisar de uma limpeza, um paninho úmido. Então, sexta e sábado, ache um tempinho para vir. Venha ajudar. Tá bom? Para a gente poder colocar os bancos de volta, que estão lá fora. Semana a gente vai ver se compra os pezinhos de borracha, para a madeira não ficar direto no chão. Vamos precisar de gente que fure a madeira, que parafuse. Vamos precisar de gente para carregar os bancos, para dar uma limpeza nos bancos. Então tem trabalho para todo mundo. Tá bom? Os banheiros precisam, estão ainda com rejunte nos revestimentos, precisa passar um paninho com detergente neutro, tá bom? Detergente neutro nas paredes. A limpeza que faz em casa, nós vamos fazer nos banheiros, nos pisos, deixar tudo aqui bem melhor, para a gente poder colocar as crianças numa sala, outras crianças na outra, usar a sala pastoral para atendimento, para a sala, tudo mais. Então, sexta e sábado, tá bom? Contamos com vocês. E antes da gente ir embora, vamos trazer ao altar. De manhã eu já peguei minha carteira para ter certeza que a oferta da noite já estava aqui. Já separei desde cedo. Vamos separar. Uma mãe deu 2 moedas para o menino e disse: uma moeda é da oferta, a outra moeda para você comprar um doce na volta. E aí o menininho veio andando para a igreja, com as 2 moedas jogando para cima, jogou para cima, jogava e pegava, uma moeda caiu, rolou e entrou no buraco do bueiro. Aí o menininho disse: a moeda da oferta foi embora. A moeda da oferta foi embora. A do doce ficou comigo. Então, eu espero que você tenha separado em casa já a sua oferta. Vamos trazer com alegria, vamos entregar.
vamos entregar com alegria. Amém? Quando a gente falou de construção, logo surgiram as ideias de fazer bazar para vender roupa, os mais antigos vão lembrar, de fazer cantina para vender salgadinho, bolo no final do culto para levantar dinheiro para construção, fazer refeição e vender. Teve uma irmã que saiu de porta em porta pedindo dinheiro para construção. Quando eu soube, eu falei, mano, não faz isso não, por favor. Ela foi de porta em porta na vizinhança dizendo, a igreja Nazareno vai construir, está precisando de dinheiro. Eu falei, não, por favor, não faz isso. Outra irmã começou a visitar aqui. Passou uns dias, eu fiquei sabendo, tem uma vaquinha da igreja do Nazareno na internet para levantar dinheiro para construção. Eu falei, vaquinha? Aí eu fui ver, descobri quem que tinha feito a vaquinha, liguei para a pessoa e falei assim, não, desfaz essa vaquinha, por favor. Vai ser com dízimo, com ofertas especiais, e Deus vai mandar o dinheiro. Deus vai. E Ele mandou. Ele pôs nos nossos bolsos, mandou gente de fora semear aqui também, e nós somos gratos. Somos gratos. Deus abençoe. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Ó Deus, o Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Nós estamos hoje consagrando esse piso, agradecendo porque foi possível, parecia tão distante, parecia que, às vezes eu me perguntava, será que um dia eu vou ver essa igreja com forro? Será que um dia eu vou ver essa igreja com piso? Obrigado, Deus, porque hoje eu estou vendo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem abençoado. E nós queremos, com gratidão, trazer hoje ao altar parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E queremos pedir que o Senhor multiplique na vida de cada irmão, cada irmã que tem semeado. Alguns têm enviado direto para a conta da igreja, outros têm feito direto o aplicativo da igreja, alguns trazem e depositam aqui na frente. Abençoa cada um que, Senhor, carregou tijolos, cada um que carregou, Senhor, areia, cada um que veio limpar, cada um que vem cada semana para fazer a preparação para o culto. Abençoa, Senhor, e multiplica em saúde, em salvação, santificação, nos prepara para a glorificação, Senhor. Amém. Irmã Lucy quer ser recebida como membro dessa igreja. Ela quer. Então nós estamos hoje recebendo a irmã Lucy como membro da igreja do Nazareno, não só no Jardim Adelaide, ao redor do mundo, tá bom? A irmã Dani Aragão também quer ser transferida para essa igreja, recebida também como membro da igreja Nazareno Jardim Adelaide, tá? Então, que Deus abençoe. Precisamos de vocês, precisamos do apoio, cada um tem um espaço na igreja, e obrigado porque vocês são parte dessa igreja, e que Deus possa continuar usando vocês. Precisamos receber mais homens. Pense em alguns e diga para eles que você está orando por eles. Amém? Classe de batismo, domingo à tarde. Primeira turma já está se preparando. Eu acho que a Semana Minerval já vem colocar o... Então, dê uma olhada no batistério hoje. Só não entra lá, por favor, que está um pó lá dentro, uma areia. E se entrar e sair, a areia vai espalhar. Mas semana que vem, se Deus quiser, vai estar com azulejo ali. Tá? Então, dá uma olhada. Que Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor. Pastora Lúcia, vem dar bênção, por favor. Amém. E mais o que? Amém. Então, pastor Jader vem essa semana para começar o forro dos 2 banheiros, que estavam esperando o revestimento. Então, vai pôr forro nos 2 banheiros. Vai terminar ali em cima.
para dar andamento. Amém? Deus abençoe, pastora Lúcia. O microfone eu vou segurar, tá bom? Vamos ficar de pé. Que bom que você chegou, sentimos falta de vários, alguns estão enfermos, outros passando por muita luta, mas que a bênção do Senhor esteja sobre nós, amém? E lembre, alguém que você sentiu falta, dá uma ligadinha e fala, vou orar com você. Só fala isso, vou orar com você. Ó Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a graça que nos salva, Pai, que o teu amor poderoso penetre, encha, inunde os nossos corações e que o Espírito Santo, nosso maravilhoso conselheiro, nosso consolador, esteja conosco todos os dias. E doce Espírito Santo, que a obra da graça, a obra da salvação, da santificação e da glorificação se complete nas nossas vidas. Dá-nos uma semana de vitória e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê vitória no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Elisete está avisando que terça tem oração, às 16h. Uma vez que o templo já está em ordem, 16h, oração aqui. Homens e mulheres, bem-vindos.